quero levantar esta pergunta: do que Jesus salva a humanidade? Tem tudo a ver com o poder do nome de Jesus. Durante uma live no dia 23 de novembro de 2021, o ator e humorista Pedro Cardoso, o Agostinho da Grande Família, né? Acho que todo mundo conhece, ele fez uma afirmação embasando uma tese sua sobre uma nova compreensão da fé cristã, do cristianismo, embora ele não se declare cristão. E ele tratou e fez a seguinte afirmação. Ele disse: eu pergunto aos religiosos cristãos em que a morte de Jesus salva a humanidade. E ninguém consegue me responder, disse ele. O que salva a humanidade, então, ele afirma, é a vida de Jesus, não a morte de Jesus. O ator, obviamente, não compreendeu plenamente o sentido da morte de Jesus, ao meu ver. Ela significou, na verdade, o clímax da vida de Jesus. Não é a contradição da vida. A morte de Jesus foi o clímax da vida de Jesus. Ou seja, o fato de que a vida toda Jesus viveu para dar a sua vida pelos outros. Dar a sua vida pelas pessoas. Esse é em resumo, em essência, o sentido da vida de Jesus. Mas o foco que Cardoso colocou sobre a vida de Jesus é importante para todos nós, especialmente quando nós estamos pensando aqui no nascimento de Jesus. E que me traz, então, a essa reflexão que muda um pouco o sentido da pergunta que ele fez. Do que Jesus salva a humanidade. Agora, não mais pensando apenas na morte ou na morte, mas pensando especialmente no nascimento de Jesus, visto que estamos celebrando exatamente o nascimento dele. Embora a incômoda e provocativa pergunta de Cardoso foi feita há mais de 3 anos, ou há quase 3 anos atrás, só agora parece que despertou muitos teólogos e pastores a respondê-la. Mas praticamente todos focaram na morte de Jesus, sem perceber este aspecto da vida de Jesus. O que, afinal de contas, a vida de Jesus significa como implicações na salvação da humanidade. Homero Reis, nosso querido, aqui, em texto de dezembro de 2024, que ele intitulou Resposta a Pedro Cardoso, Reflexões sobre a Vida de Jesus, captou exatamente este foco, que é o foco na vida de Jesus. Algo essencial neste momento em que estamos celebrando o nascimento de Jesus, não é? Ele fez esse caminho inverso, um texto denso sobre o impacto da vida de Jesus na construção da humanidade redimida do seu paradoxo essencial. O que quer dizer isso? Quase que eu peço ao Homero para explicar aqui. A humanidade constrói, mas ao mesmo tempo destrói. A humanidade ao mesmo tempo é solidária, por exemplo, no que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente. Ao mesmo tempo ela é solidária, ao mesmo tempo ela marca ou é marcada pela guerra, pelo ódio, pelo ressentimento, pelo conflito. Então, esse paradoxo essencial da humanidade. Né? Do que Jesus, então, salva a humanidade? Um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Nós vamos, inclusive, falar hoje à noite sobre um sonho de Natal, também fundamentado nesse texto. E este anjo, então, disse uma coisa para José. Disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho,
e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Parece que o anjo aqui, então, dizendo a José, obrigado, dizendo a José e explicando, portanto, este sentido da vida de Jesus. Eu diria até o propósito da vida de Jesus e do seu nascimento. Em 3 aspectos que eu quero traçar rapidamente. Primeiro deles, Jesus salva a humanidade salvando pessoas. Jesus salva a humanidade salvando pessoas. Paulo diz em Romanos 14:12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A salvação é individual, é um chamado à responsabilidade pessoal, seja em termos espirituais, éticos ou existenciais. Mas a salvação é individual. É claro que a partir do indivíduo transformado e regenerado, aí há esperança de um resgate da humanidade. Alguém já disse que o coletivo de cristão não é nação, é igreja. Porque muitas vezes tem havido esta confusão, tem acontecido esta confusão em nosso tempo. Como se Jesus viesse salvar uma nação inteira. Não, ele vem salvar pessoas, indivíduos, alcançar pessoas e indivíduos. E estas pessoas alcançadas e transformadas é que vão então, a partir do princípio de ser sal da terra e luz do mundo, é que vão então transformar, ou é possível transformar a humanidade. Uma humanidade mais solidária, uma humanidade mais tolerante, uma humanidade mais amorosa, e assim por diante. Por isso a salvação não vem nem pelo judiciário, nem pelo legislativo e nem pelo executivo. A salvação da nação vem pela transformação de cada um de nós. A imagem de Jesus. Segundo aspecto é que Jesus salva as pessoas de si mesmas. Preste atenção nisso, falamos isso domingo passado e outras vezes. Chamarás ou darás o seu nome Jesus, por quê? Como é que diz o texto? O anjo falou? Porque ele salvará o seu povo do quê? Dos seus pecados. Percebam. É interessante porque esperavam um Messias na época de Jesus, um Messias político, que viesse banir o Império Romano, que dominava então o reino de Israel. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, aquilo que é o essencial. Homero, então, eu cito aqui Homero dizendo: Jesus nos salva de nós mesmos ao nos mostrar que há um caminho melhor, o caminho do amor, da compaixão e da justiça. Ao olharmos para a vida de Jesus, encontramos uma resposta clara para a pergunta de Pedro Cardoso. Jesus salva a humanidade dela mesma, oferecendo um exemplo vivo de como devemos viver. Amém? É isso, Jesus nos salva de nós mesmos. Expressão que está presente ali na oração do Pai Nosso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. 2 expressões aí. A última é, livra-nos do mal. Mas a primeira é, não nos deixes cair em tentação. Alguém já traduziu esta expressão da oração do Pai Nosso, dizendo, Senhor, livra-nos de nós mesmos. Terceiro e último aspecto. Jesus salva as pessoas porque a autossalvação não pode salvá-las. Jesus salva as pessoas porque a autossalvação não pode salvá-las. O nome Jesus tem origem hebraica.
Yeshua, que aliás, o mesmo nome Josué, é o mesmo nome Isaías, e assim por diante. Jacó. Todos esses têm o mesmo sentido. Jeová salva, ou Jeová é salvação. O que Jesus veio nos mostrar é exatamente isso. É que eu não sou capaz de autossalvação. E é por isso que ele nasce, vive e depois morre, mas ressuscita para a nossa salvação. Ele veio para nos mostrar que a salvação vem do alto, vem de Deus. Ao invés da autossalvação, a autossalvação com L, ou a salvação do alto. Isso é muito importante porque muitas religiões trabalham com a ideia da autossalvação. Aliás, o teólogo Paul Tillich falou sobre isso. Ele disse: a história das religiões é a história das tentativas humanas de autossalvação e o consequente fracasso disto. Não é possível a autossalvação. Foi por isso que Jesus nasceu. É por isso que Jesus veio a este mundo, para salvar a humanidade. Qual é o poder do nome de Jesus? Jesus nos salva de nós mesmos, para uma nova humanidade, para sermos semelhantes a Jesus. Há um autor, Milley Erickson, que escreve na teologia sistemática dele sobre esta ideia sobre a humanidade de Jesus, Jesus humano e divino. E ele faz uma pergunta muito interessante, porque ele diz: será que a Bíblia afirma que Jesus não pecou jamais? Será que uma pessoa que nunca pecou é plenamente humana? O que vocês acham? Uma pessoa que nunca pecou, ela é plenamente humana? E aí vem a outra pergunta: Jesus foi tão humano quanto nós? Essa pergunta que é levantada lá. A maioria diria: não, Jesus, se ele não pecou, ele não era humano. Por quê? Errar é humano, é a nossa convicção. Acontece que a pergunta está errada. A pergunta não é se Jesus é tão humano quanto nós, mas se nós somos tão humanos quanto Jesus. Porque ele sim representou a humanidade como exatamente Deus projetou e planejou. Amém? É isso. Jesus nos salva de nós mesmos, para que nós possamos, vivendo a vida imitando Jesus, vivendo como Jesus viveu, agindo como Jesus agiu, nós possamos ser tão humanos quanto Jesus.